Um relatório de tabela dinâmica é uma tabela interativa que você pode usar para resumir, classificar, calcular rapidamente grandes quantidades de dados. Nesta aula, nós vamos ver o que é uma tabela dinâmica, como criar e como manipular os seus recursos. O que é a tabela dinâmica? Eu tenho aqui uma tabela que é o controle de consumo de combustível num trimestre, janeiro, fevereiro e março, para uma quantidade de veículos. Esse controle ele foi acompanhado semana a semana no mês. Tá? Então, digamos que eu queira analisar a média de consumo do Gol 1 na primeira semana. Então, eu teria que somar a primeira semana do Gol em janeiro, em fevereiro e em março, dividindo por 3. Então, isso já eu acarretaria numa uma certa quantidade de trabalho e num tempo. Digamos que eu queira ainda ampliar essas informações, esse cálculo, para os outros veículos. Tá, ok? Então, tabela dinâmica vai executar todos esses procedimentos de maneira fácil, economizando tempo. Tá, ok? Então, bom, eu vou criar aqui rapidamente uma tabela dinâmica, gente. Lembrando que já na sequência nós vamos aprender a criar uma tabela dinâmica e vendo todos os detalhes. Tá, ok? Então, olha só, eu tenho aqui já, finalizando, o cálculo da média rapidamente e fácil no trimestre para os veículos. Então, eu posso analisar aqui facilmente que o Gol 1 tem uma referida média no trimestre de consumo na primeira semana. Posso ainda, com o resumo da tabela, comparar com os outros veículos. É para isso que serve tabela dinâmica. Como criar, então, uma tabela dinâmica? Eu vou utilizar aqui uma outra tabela padrão do Excel, que é essa daqui sobre um relatório de preço médio de veículos de uma revenda. Tá? Então, só por curiosidade, eu quero mover aqui para a última linha da nossa tabela, mostrando que essa tabela que eu vou usar é uma tabela bem maior que a anterior. Aqui, ó, 333 está na linha 335, mas diminuindo duas linhas do cabeçalho e uma linha em branco, então 333 registros. Tá, ok? Então, uma tabela muito grande e para essa tabela nós vamos inserir uma tabela dinâmica. Tá, ok? Então, eu venho aqui no Inserir, clico em Tabela Dinâmica, Tabela Dinâmica. Na caixa de diálogo Criar Tabela Dinâmica, eu confirmo a seleção automática. Tá? Então, esse selecionar aqui, ó, que aparece piscando, é um automático do Excel. E eu tenho aqui só a confirmação através da linha, ó, 335. Aqui eu vou confirmar o local. Tá? Então, clicando nessa setinha vermelha, vou numa planilha. No meu caso, eu vou jogar numa planilha nova, nesta célula. Retorno e confirmo. Ok. Tá? Então, nós temos aqui a tabela e aqui nós temos um painel de criação da tabela dinâmica. Tá? Ok? Nós temos as áreas da tabela e os campos para adicionar ao relatório. Esses campos, nós temos ó, fabricante, modelo, ano, quantidade e preço médio. São os mesmos, observando aqui, fabricante, modelo, ano, quantidade e preço médio, da minha tabela base. Ok? Então, eu vou colocar aqui modelo como linha da tabela e o preço médio eu vou colocar como valor. Então, olha só, então eu tenho aqui um rótulo de linha, as linhas e as colunas, o preço médio. Tá ok? Então, é assim que eu crio a minha tabela dinâmica. Vamos ver então agora algumas formas de usar essa tabela dinâmica. Tá ok? Então, começando por aqui, eu acrescentei então rótulos de linhas, os modelos e o preço médio aqui nos valores nas colunas. Então, aqui na linha eu posso filtrar. Por exemplo, como eu tenho muitos modelos, eu clico no pesquisar e procuro um modelo. Por exemplo, Palio. Olha só, tem dois modelos de Palio, o Palio e o Palio Weekend. Dando OK, ele vai filtrar a tabela, visualizando somente as informações que eu pedi. Clicando aqui no filtro e tenho a opção limpar filtro ou selecionar tudo, ele retorna.
Outra maneira é movimentando os campos aqui. Ó. Então, por exemplo, eu vou acrescentar um filtro aqui por fabricante e por ano. Vou acrescentar ainda a quantidade, a soma de valores. Tá? Então, ele adequou a minha tabela e eu posso executar os filtros. Então, o fabricante aqui, eu quero o Ford. Ó, percebam que a tabela diminuiu aqui, mostrando só os modelos Ford. E agora, no ano, eu quero ver, por exemplo, o modelo 2010. Olha só. Perfeito? Aqui ainda eu posso remover um campo arrastando para fora, ou ainda eu vou até retirar o painel aqui, dando um clique nessa setinha e escolher aqui, ó, remover campo. Ó. Perfeito? Então deixa eu trazer o painel novamente aqui para a posição e retornando aqui com o preço e quantidade. Então é assim que eu posso trabalhar com a tabela dinâmica. Então vamos agora trabalhar as opções da tabela dinâmica. Começando pela lista de campos da tabela, nós temos então aqui as seleções dos campos. Se eu desmarcar um elemento, um campo, ele some do local onde ele foi habilitado, no caso aqui a quantidade, remarcando ele retorna. Tá? A mobilidade que eu tenho, então, por exemplo, eu vou jogar modelo aqui como fabricante e ano como rótulo de linha. Então, modificando aqui, é claro que modifica a forma de ação da tabela. Então, agora modelo é um filtro. Trazendo o modelo aqui para ano, na frente de ano, ó, então o modelo antes do ano. Então, o modelo fica como um tópico superior em relação ao ano. Posso também modificar a posição nesse sentido, o ano fica como tópico superior. Tá ok? Aqui nos valores eu posso dar nessa setinha um clique e no configurações escolher, por exemplo, neste local outro cálculo, não a soma, mas a média. Então, a partir de agora, ele está calculando o preço médio. Então, eu vou retornar o ano ali. Perfeito. Além dessas opções, então nós temos aqui em cima, ferramentas de tabela dinâmica, opções. Então, no opções aqui, então, como nós vimos, nós temos aqui, ó, configurações. Então, clicando num local, configurações do campo, posso ativar. Aqui nós temos classificação. Segmentação de dados nós vamos estudar numa aula em específico. Alterar a fonte de dados, que é a tabela de origem que eu posso modificar. Atualizar informações. Aqui selecionar, limpar, mover. Gráficos nós também vamos estudar numa aula à parte. E aqui o mostrar, que é lista de campos. Então está mostrando as listas de campos em geral. Os botões, então esses aqui são botões de filtros, quando nós temos aqui tópicos. E os cabeçalhos dos campos aqui, ó, mostrar nesse local. Tá? Em design, nós temos aqui então trabalhar a aparência da tabela. Então, por exemplo, aqui, ó, linhas em tiras. Interessante. E aqui nós temos estilos para você personalizar melhor aí a sua tabela e você ter um visual mais agradável. Lembro que para uma boa tabela dinâmica é importante você ter uma tabela de origem organizada, embora ela seja grande, tá? E nas opções você pode explorar os recursos que você tem para organizar o conteúdo, para que você possa passar os filtros e analisar as suas informações da melhor forma, tá ok?